Numa semana que se inicia e o Vasco joga na próxima quinta-feira contra a equipe do Palmeiras. Jogo dificílimo em São Januário. Agora, o tema principal da minha resenha hoje por aqui é sobre o coletivo que o técnico Renato Gaúcho realizou no último sábado no CT Moacir Barbosa. Informações dão conta que o Renato fez vários testes e a equipe que iniciou o coletivo passa longe daquilo que o torcedor do Vasco imaginava na virada do ano. E por que eu falo isso? Porque o Vasco contratou vários jogadores do meio para frente e o Renato buscou aí como uma equipe aqueles jogadores que já estavam aqui no ano passado, inclusive sendo reservas. Eu não vejo problema nenhum nisso. Só que, até porque a gente precisa acreditar no trabalho do Renato. Só que isso me passa um recado claro à direção, que o Renato percebe que o Vasco vai precisar ir ao mercado e contratar jogadores, principalmente do meio para frente. Fala-se muito em zagueiro, fala-se muito em volante, mas a partir da hora que os titulares são aqueles que já estavam aqui no ano passado. Lembrando que a gente perdeu aí 60%, 70% dos nossos gols. Saiu o Verratti, saiu o Ryan, saiu o Felipe Coutinho e o Renato no primeiro coletivo fez a opção por jogadores que já estavam aí. Para quem não lembra, o técnico, ou não ficou sabendo, melhor falando, o técnico Renato Gaúcho levou a campo a seguinte equipe: Léo Jardim, PH no lugar do Puma. Eu particularmente não vejo problema nenhum. O PH precisa de confiança, precisa de ritmo de jogo e a força que ele imprime pelo lado direito eu acho muito importante para a equipe do Vasco. Saldívia, Robert Renan e Piton. Por aí tudo certo. No meio de campo ele sacou o Cauã Barros, vem com o Hugo Moura, Thiago Mendes e o Tietê, jogando aí com 3 volantes. O Tietê, que eu quero fazer um parênteses aqui, como o futebol é difícil, né? O Tietê, até aquela contusão no Campeonato Brasileiro contra o Corinthians em São Januário, em que o Vasco acabou perdendo o jogo aí por 3-2, ele era um dos melhores jogadores do Vasco. Eu lembro nas quartas da Copa do Brasil contra o Botafogo, ele e o Jair deram aula. E ele acabou machucando naquele jogo contra o Corinthians ali. Inclusive, as notícias da época eram que o Tietê nem sabia o que era uma contusão muscular. Infelizmente tentou voltar, sentiu novamente e nunca mais foi o Tietê que a gente imaginava. Mas enfim, esse tripé de volantes com mais o Nuno. Na frente, o David, que já estava aí, junto do Andrés Gomes. Tem 2 jogadores nessa escalação aí que eu particularmente tenho uma opinião contrária à grande massa torcedora do Vasco. E não tem problema nenhum. Eu não tô aqui agora que os 2 vieram para a equipe titular para querer falar, viu? Eu acho que não só eu vejo eles como titular, eu acho que o Renato vê. Longe disso. Até porque eu acho que eles são jogadores úteis e diante das peças que a gente tem no nosso elenco hoje, eu sempre vi e vejo eles como titulares. Hugo Moura e David. O Hugo Moura, eu até fico meio assim, porque o Cauã Barros, para mim, infelizmente andou errando nos últimos jogos aí, mas é um jogador com muito potencial. Já o David, para mim, é muito claro. Eu até criei a expressão aqui, que quando o Vasco fosse entrar em campo, o ataque do Vasco, uma camisa seria do Andrés Gomes e uma camisa seria do David. E a outra a gente depois discutia se é de Brenner, se é de Spinelli, se é de Inestrosa, como é que vai montar essa equipe. E o Renato foi com uma linha de raciocínio parecida com a minha, ou melhor, igual à minha. Ele até abre mão de um atacante, porque o Nuno não é um atacante, né? A gente tem que ter um entendimento que o Nuno é um jogador de meio de campo, suas características, que pisa muito na área. Então, claro que de hoje até quinta-feira, talvez o Renato faça mais testes e possa modificar essa equipe do Vasco. Eu até acho que o Rojas poderia jogar no lugar do Tietê, sabe? Eu acho que dar uma rifada assim no Rojas de cara não é legal, mas enfim, fica claro, e olha como são as coisas, né? Se você for buscar o meu Acorda Vascaíno da semana passada, da segunda-feira,
eu venho com a resenha de: será que a janela foi boa? Chega um novo treinador e deixa claro que nesse momento a janela não é satisfatória. Se a gente parar para pensar de todos os nomes que vieram nessa janela aí, o único titular é o Saldívia. Cuiabano é banco, Rojas é banco, Brenner é banco, Spinelli é banco. Volto a falar, pode ser que durante a semana o técnico Renato Gaúcho aí vai fazer algumas alterações nessa equipe do Vasco, vai mudar, vai capaz de voltar com todos eles, mas num primeiro momento o Renato deixa claro que diante daquilo que ele viu, diante daquilo que ele treinou, não são jogadores tão confiáveis para serem titulares. E essa desconfiança o Vasco não poderia ter nesse momento, porque a gente sabe que quando o Vasco vai ao mercado, o nível de erro precisa ser quase zero, pela questão da grana, pela questão daquilo que o elenco oferece. Agora imagina, o torcedor está todo assim, empolgado para querer ver a estreia do Renato e tudo mais. E você dá uma olhada do meio para frente, absolutamente todos jogadores que já estavam aqui. Nenhum para agregar, para dizer assim, olha, esse aqui veio na janela e agora está acima da média. Isso preocupa e eu acho que é um recado claro à direção do Vasco, que vai precisar ir ao mercado e repor esses jogadores. Tem uma semana inteira para trabalhar, a gente precisa ter ideia aí de como ele vai montar essa equipe, se vai ser isso mesmo. Curioso para saber também do meio para frente, será que o Nuno volta para sua posição de origem pelo lado esquerdo, traz o Andrés Gomes para o lado direito e deixa o David centralizado? Ou não, o Andrés Gomes continua pelo lado esquerdo, formando esse quarteto no meio de campo? Ou quem sabe, pode ser até um losango no meio de campo, né? Com o Hugo Moura, Tietê de um lado, Thiago Mendes do outro, o Nuno na frente desse losango, com dois atacantes lá na frente, Andrés e David, aproveitando essa força e o sprint dos dois. Enfim, a gente tem aí várias possibilidades. E eu estou muito curioso para esperar a bola rolar, para a gente ter esse entendimento de como vai se comportar. O que eu preciso, e acho que é bem necessário da nossa torcida, eu acho que é necessário e o torcedor do Vasco precisa, ir para São Januário, quinta-feira, e apoiar. Independente se o Hugo Moura é titular, se você gosta ou não gosta, se Saldívia é titular, se você gosta ou não gosta, se David é titular, se você gosta ou não gosta, o Renato merece esse voto de confiança. Pela escalação, pelo aquilo que ele vem entregando nos últimos anos como treinador e pelo momento que o Vasco vive. Então eu acho que é o grande momento do torcedor voltar, ter essa sinergia campo e arquibancada. A gente sabe que não teve na reta final aí do Diniz, e o Vasco vem de uma sequência agora de jogos bem difíceis. Tem o Palmeiras pela frente, depois tem a equipe do Cruzeiro pela frente. Então não dá para bobear e ficar enterrado lá na zona do rebaixamento. Se esse time que saiu jogando no próximo sábado é o time que vai sair jogando quinta-feira, eu não sei. O que eu sei é que se forem esses jogadores, eles vão precisar muito do nosso apoio nessa estreia do Renato Gaúcho na próxima quinta-feira. Beleza, torcedor vascaíno? Concorda com essa resenha? Tá preocupado também? Precisa chegar mais gente? E o Hugo Moura de titular? E o David de titular? Você não gosta, né? Tá tudo certo. Deixa o comentário aí embaixo, senta o dedão no like, compartilha nas redes sociais, que é sempre importante para fortalecer o nosso trabalho.